Yay, there you are. Hey, can you see me and hear me well? I can, yes, can Oh, you? great, great. Yes, yes, I can hear you and see you well as well. Guys, so I'm going to briefly introduce myself for people who haven't seen me before, so probably Amanda's followers. My name is Fernando and I teach Brazilian Portuguese. I'm originally from Brazil, from Porto Alegre. It's a city in the south of Brazil, but I've been living in London, UK for about 20 years now, over 20 years. But I teach Brazilian Portuguese, and I've got my website, Fun with Brazilian Portuguese. So there's courses there, free downloads, and I've got my YouTube channel as well. So yes, I think that's enough about me. Yeah, and as well, as we said, we did the introductions in English. So I'm American, and my name's Amanda. I have the site Americana a Brasil, and I named it that because even though I'm American, I lived in Brazil for a couple of years in high school, and then when I moved back to the States, I never left the Brazilian expat communities. So I'm American, but I have a very Brazilian style. I'm kind of like a hybrid between the two now. I love a la Brazil. I love it. The name. Thank you. And so you teach, you've got one-to-one students. Yes, and now I teach Spanish speakers as well. I mean, I teach everybody from all nationalities English, but I mainly try to focus on Spanish speakers and Portuguese speakers. But at the moment, Americana La Brasil is only directed towards Brazilian students. So my niche, like your niche, you said you tend to work with more Americans, but I tend to work with mostly Brazilians. So yeah. Right. Yes. Yeah. For me, it's more. A lot of my followers are from the States, but I get a lot of, obviously, UK students as well, UK followers. So a lot of English speakers, because my videos are explaining Brazilian Portuguese in English. So like you do, you teach English speaking in Portuguese, directed to Brazilians. So yeah. So guys, we're going to talk today about expressions. So we're going to test each other on American expressions and Brazilian expressions. I've got a feeling that Amanda is going to know all of them. That's more my feeling about you, Fernando. Fernando's a hybrid as well. You're just as hybrid British in English as you are in Brazilian. And guys, if you have any comments, any questions at any time, just pop them in the chat, and we'll get to them. Okay, so Amanda, do you want to start? Maybe. Yes, I'll start. Yeah. Ok, igual pessoal, eu vou falar em português nesse momento. Ele está ensinando português para americanos, maioria são americanos, né? Alguns ingleses também. Mas a gente vai ser metade inglês, metade português. Mas na hora de eu falar, vai ser em inglês e eu acho que você vai tentar explicar em português, né, Fernando? Sim, vou tentar explicar em português. Perfeito. Ok, então o primeiro é em inglês. She is a peach, or he is a peach. Me soa familiar. Eu acho que é uma coisa irônica, né? Que você diz, assim, é uma... Porque peach é fruta, né? Como se diz em português? Como é que se diz em português peach? Pêssego. Sim. Então, é como se fosse ela é queridinha, ou ele é queridinho. Mais ou menos. Yeah. So she is a peach significa aquela pessoa docinho, bem, ela ajuda muito, bem querida mesmo. Mas você diz com tom irônico, sarcástico? Não é irônico, não. Sendo simpático, tipo... Mas, tipo, eu acho que é gente mais velho, tipo, velhinhos fala isso. Mas também porque eu sou do sul, do sudeste dos Estados Unidos, eu acho que você escuta muito gente do sul falando essa expressão, like, oh, she is a peach. Mas porque, igual eu falei com o pessoal no outro vídeo, os pêssegos crescem mais no Carolina do Sul e Georgia. Então, esses dois estados dos Estados Unidos são os estados do pêssego. Então, também, eu acho que também, né, cultural do Sul, de falar, alguém não... She's a peach. You're a peach, Fernando. Você também é, né? Eu achei que era mais em tom irônico. Eu achei que fosse o contrário. Que não... ok. Mas dizendo com tom irônico, não. Mas enfim, então tá. Então é queridinha, simpático, tá. Legal. Eles usam isso na Inglaterra?
Não, não muito. Ok. Não. Não, acho que é uma coisa mais americana mesmo. Sim, também. Bom, então, so now we're going to switch to English, back to English, and I'm going to test you with a Brazilian expression, and it's going to be, okay, dar zebra. Eu posso dar um exemplo para você. Oh, sorry, we're speaking English now. Não, é português, mas fala de novo, No, so the expression. So we offer signal. I don't know if it's just mine. Okay, probably is because I think we can see each other and hear each other. Okay. Sim. Yeah. E so o pessoal ia me falar também se era do lado dele. So this expression dar zebra. So literally to give zebra, or to come out zebra. And I'm going to say an example in a sentence. Okay. And then maybe you then know the meaning. So, eu estava preparado para o exame, mas deu zebra. Tirei uma nota baixa. Okay. Okay. Yeah, I would have never known what that means. So, how would you... So, that is to have an unexpected bad result. An unexpected bad result. Deu zebra is a bad Deu zebra, não deu certo. Like zebra, the animal zebra. And I will explain the origin of that. In the 70s, I think, or 70s and 80s, there was, we've got the football lottery, when you've got, like on the card, you've got 10 football matches or soccer matches. Okay. And you've got the teams, and you need to mark which team is going to win. You think it's going to win, or if it's going to be a tie. And then the results would be on a Sunday night in the main news program, and the results were given by a zebra cartoon. So the zebra would go through all the matches, but when it was an unexpected result, so the team that was most likely to win, if that team lost the game, they should say, "Oh, deu zebra." Nossa, eu não queria. I would have never guessed that ever. Yeah. So I don't think it's the cartoon is there, but it just became part of the language. Deu zebra. Yeah. Okay. I've never. Once again, like I tell my husband sometimes he's Brazilian. I was like, I don't know if I've never heard the expression or a word, or if it's just nobody ever explained to me, so it just go over my head. If somebody mentioned it, I didn't even. Yeah. Right. It went through one ear, not the other. Ok, muito bem. Your turn. Okay, so agora this is sua vez. another. Yeah. Esse é outro expressão que tem um fruto no meio, mas it's just sour grapes. It's just sour grapes. Eu acho que eu sei esse. Esse é... Você está dizendo uma pessoa que é sour grapes. Não, tipo... sim, tipo... Alguém é como sour grapes. Alguém é como uva azeda? Azeda, Sim. Então, eu acho que é o contrário do que você tinha dito antes, né? Você usou she's a peach ou he's a peach. É o contrário, é uma pessoa antipática, uma pessoa que é chata, ou... é isso? Não, você tá certo. Então, it's just sour grapes é tipo... como você fala resentment em português? Em português, resentment. Ressentimento. Sim, quando alguém tem ressentimento, quando alguém não... sim, tipo, a gente tinha marcado pra sair, né? Eu e você. E você decidiu não ir no último minuto e não me falou nada. Eu iria, sim. I would have sour grapes. I would be like, it's just sour grapes. Okay. So, you would say the situation, a situação em geral é sour grapes. Yeah, mas com você. Tem a ver com você? Sim, tem a ver comigo. Mas você não chamaria uma pessoa de sour grapes. Ele é sour grapes. The situation, a situação. A situação. Sim. E não é muito comum, mas é uma coisa que eu pensei, eu já ouvi algumas pessoas falando, mas eu tenho certeza que o Fernando não... Você não tem... Mas quase, acertei quase, né? Acertei. Sim. O seu tema é de frutas. Estão todas relacionadas a frutas. São essas duas frutas. Mas pode ser um tema um dia, né?
Então, so my next one is estar com a pulga atrás da orelha. Se você sabe o que é pulga? Pulga é flea. 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 So to have the flea behind the ear. So if you say that you've got the flea behind your ear, what does that mean? Okay, I'm thinking of two different things that this could be if you have a flea behind your ear. So either either somebody's irritating you or somebody's talking bad about you. No. To have a flea behind your ear. It has nothing to do with somebody being annoying. With someone being annoyed, no. Okay. No. So, estar com a pulga atrás da orelha. So, eu vou te dar exemplo. I'm going to give you an example in a sentence. Não acredito no que ela disse. Estou com a pulga atrás da orelha. Ah, tipo, você está desconfiado. You don't trust the person. Exato. Ou a situação, so you suspect there's something wrong with something or with someone or with someone told you, so you don't fully trust that person. So, I've got a flea behind my ear. So I suspect there's something wrong. Okay, all right. So a flea behind the ear, all right. Com a pulga atrás da orelha. Nossa, I would have never guessed that one. Diane, she's here. She's saying you have an idea. So she was guessing if like to have a flea behind the ears to have an idea. No, Diane. Oh, não okay. Mas obrigado pela tentativa. Yeah, that was a hard one. I feel like sometimes the Brazilian expressions are a little more hidden than American ones. Okay. You know? Mm-hmm. All right. So let's see. That's another one I have. Once again, she's no spring chicken. Eu sei. Ela não é nova. Ela não é jovem. Ela não é jovem. Yeah, tipo, ela já fez isso várias vezes. Tipo, a gente usa isso, she's no spring chicken, tipo... Assim, imagina você e eu sendo mais velho, adultos, sim, né? E a gente continua namorando as pessoas erradas, né? Eu como mulher. As pessoas iam falar, eu não sei porque ela está gastando o tempo dela, because she's no spring chicken. Sim, ela não sim. Ela não é uma galinha da primavera. A galinha da primavera. A tradução é ótima, né? Galinha da primavera. Sim. Mas mesmo em português, talvez a tradução dá pra entender. Eu não sei se tem uma equivalência em português. Eu acho que a gente diria assim, ela já não é novinha, ela já não é tão novinha, já não é jovem, não é mais jovem. Ok. Acho que seria mais literal, assim. Acho que não tem muito, não sei, não me vem à cabeça agora, assim, uma expressão que seja parecida. Porque se nós falarmos galinha da primavera, ninguém vai saber o que é. Vou achar que é outra coisa, porque galinha do Brasil é outra coisa, você sabe, né? Galinha player. Player. Sim, galinha player, sim. Então tem um outro significado. Galinha da primavera, é verdade. Eu achava uma expressão que tem nada a ver. Mas minha avó sempre falava isso. Isso. Sim. She's no spring chicken. Normalmente julgando a pessoa, né? Não tá falando. Sim, claro. Não é flor do campo. A Jennifer tá dizendo, não é flor do campo. Ok. Não me lembro dessa expressão. Essa expressão vem talvez outra parte do Brasil? Talvez. Não é flor do campo. Eu gosto dessa expressão também. Vou fazer uma pesquisa. Obrigado, Jennifer. Obrigada, Jennifer. Então, agora, so I have another one for you. It involves animals again. So I said zebra. I'm in the animal team. So, fazer uma vaquinha. Meu marido falou isso pra mim outro dia. Ok, eu conheço. Você sabe? Sim, não, porque tinha nada a ver. Eu achei que fazer uma vaquinha era fazer um churrasco.
Fazer o churrasco. Porque literalmente eu pensei, fazer uma vaquinha, brasileiro gosta de comer carne. Sim. Não, To make the cow. To make the little cow. Translated into English, it makes no sense. Yeah, to make a little cow. So to make a little cow would have nothing. Americans would have no freaking clue, which is why I had no clue what he was talking about. Yeah. But he said it's when you gather money to buy extra beer or something, right? Is it alcohol only or is it other things? No, normally fazer uma vaquinha is when you collect money to buy someone a gift or a present. Oh. Yeah. Or you could normally, but you could also, it's basically to collect money so that everyone chips in to buy something. Okay. But it's used a lot in that sense. So, for example, if you're at work, in the office, you can say, pessoal, é o aniversário da Amanda, vamos fazer uma vaquinha para comprar um presente para ela. Ok. Então, qual é a expressão em inglês? Como é que se diria em inglês? So I'm trying to think of how uma expressão em inglês para isso, fazer uma vaquinha. To chip in. To chip in, yes. That would be, let's all chip in. But that's not really an expression. It's let's all put some money down. No. But you're right, chip in or let's join our funds. But that's like a literal saying. You wouldn't really. Exato. Yeah, I can't think of an expression that we would use for that. Which could have to do more with the culture as well, because everything's more collective in Brazil, and here it's more individualistic. So. And I have no idea why it's called vaquinha. No idea. I don't know the origin of it. I should have done some research. Yeah, no worries. I'm going to look it up too, though. Well, I think there's some things that you never think to do research on because it's just like embedded in us, embedded in our culture, like speaking. That's right. Yeah. Only when we try to translate do we go, wow, that's really funny. Então, a sua vez, your turn. Okay, so sometimes I have them, but I'm like, I don't like them because I feel like you would know. Okay, so don't bite off more than you can chew. Sim, eu sei. Eu sou português agora, sim. É quando você é muito ambicioso demais para fazer alguma coisa, quando você não está preparado para fazer aquela coisa. Isso, né? sim. Então, por exemplo, agora eu não consigo pensar no exemplo, me dá um exemplo, Amanda. Okay, so don't bite off more than you can chew. Okay, so I would be thinking of somebody who's trying to, say you're working all the time, and maybe you have a family or something, and you're trying to work too many hours at work. Like you're trying to take on too many tasks that you're physically able to do. Like say you try to do too much work that's for 3 people, so you would say, don't bite off more than you can chew. Don't try to do more than you possibly can. Yeah. Então, a tradução literal para o português, eu não sei uma expressão semelhante em português, mas a tradução literal, que é engraçado a gente traduzir literalmente, né? Sim. Seria você mordeu mais do que pode mastigar. Sim. Então isso é expressão não, né? Não, é tradução literal. Yeah, it's a perfect translation. Yeah, você... A tradução literal, sim. Mas em termos do significado, não sei, uma expressão semelhante. Não sei. Eu acho que seria mais literal também que as pessoas iriam falar, né? As pessoas iriam falar, ela é ambiciosa demais, ou achou que podia fazer e não pôde, não sei, alguma coisa assim. Perfeito. Bom, agora é minha vez, né? Sim. Então, deixa eu ver. Ok. Acho que essa você vai saber. Trocar as bolas. To switch the balls? Yeah. To mix up the balls. To change balls. To mix up the balls. To mix up the balls. To mix up the balls. Olho maior que a barriga. Desculpa, Amanda, desculpa interromper. O Benjamin está dizendo da outra expressão, to bite more than you can chew,
Ele está dizendo o olho maior que a barriga. Mas isso é mais em relação à comida. Né? Tem mais a ver... Ok, porque a gente ensina em inglês também no olho maior que a barriga. A gente fala, your eyes are bigger than your stomach. Mas isso é mais a ver com... Sim, mais a ver com comida. Então tá, bom, vamos voltar para trocar as bolas. Perfeito. So, mixing up the balls. Is that like making things more fun? Tentando ser mais divertido? Não. Mixing up balls. Mixing up the balls. Eu vou te dar um exemplo. Ok, please. Ok, so você sabe o que é troco, né? Troco. Change, ok. Então a pessoa que está dando troco, que trabalha num café, por exemplo, ela dá o troco e daí se dá conta de que o troco está errado. Aí ela diz assim, desculpa, troquei as bolas com o teu troco. So I mixed it up. I made a mistake. Oh, wow! I made a mistake. Balls. Yeah. To make a mistake, to get mixed up about something. Ok. Yeah. Wow. So, a Jennifer está dizendo se confundir. Então tem essa. Se confundir. Desculpa, me confundi, errei, fiz um erro. Com o seu troco. Troquei as bolas, desculpa. Nope, I can't. No, nothing comes to mind that we would use for that. I thought you were going to say something totally different, but no. That's an interesting one. Eu não vou esquecer essa, né? Mas eu tô escolhendo umas difíceis também. Ok, não, também. Eu tentei, não, mas eu acho que o inglês é mais literal que o português. Pode ser. Pouco. Okay, so here's one that's you probably know, but I feel like it's good for our English and Brazilian viewers. He's a chip off the old block. Agora você me pegou. He's a chip off the old block. Yes, he's a chip off the old block. Ele é antiquado, ele é old-fashioned, assim, antiquado, ele faz coisas que pessoas mais velhas fazem. É isso? Yeah, você está chegando. Sim, ponto. Mas como você... so he's a chip off the old block. Tipo... You organize everything just like your dad. You're a chip off the old block. So you're just like your dad. He's just like his dad. Like you're kind of a copy. Okay. So it does have the connotation from your. So you take after your father in that sense. Yes. Interessante. He's a chip off the old block. It's very strange. So it only applies to men. Then it's an expression. More for men. I would say. I would say it's more men. Yeah. Okay. Like you wouldn't say she's a chip off the old block. No, you can't say it. Yeah. She irons really well, like because this is an old thing. So she's cooking. She's a chip off the old block. So I feel like if we're talking about women, we'd be more like, oh, the apple didn't fall far from the tree. Sim. Did they say that in England? The apple didn't fall far from the tree. I think so, because it sounds familiar to me. So I'm not 100% sure, but I think so. If there's any English people, British people watching this, do English people say that? The apple didn't fall far from the tree. Yeah. And in Portuguese? A chip, like, o equivalente ao... É isso? Tipo, tal pai, tal filho. Ok, para o homem você diria... Ok, so there's... Because she's saying yes, they do. So yes, it's the people say here as well. So in Portuguese would be with relation to a man, you'd say tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Okay, but you wouldn't say tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha. Não muito. Acho que é mais para. Isso, a maçã não cai longe da árvore. Isso mesmo. Eu acho que é mais para o homem mesmo. Tal pai, tal filho. Ok. Então, bom, deixa eu ver uma outra aqui.
Ok, essa é boa. Queimar o filme. Queimar o filme. You did get hard ones. I did. Queimar o filme. Queimar o filme. Queimar. To burn the film. So it refers back to the old camera films, like photography films. Oh, okay. Like not digital when the sunlight, before. like when the sunlight would hit it, it would ruin it. Yes, Okay. that's right. Queimar, we would say queimou o filme. Oh, Yeah, okay. it ruined the film or the photograph. But what does that actually mean as an expression? Queimar o filme. Queimar o filme. Queimar o filme. That you did something bad. That you burned your bridges. You burned bridges. No, not quite. No. So I'm going to give you an example. João não gosta que sua mãe o deixe na escola. Ele acha que isso queima o filme dele. João não gosta que a mãe... Oh! Leaves him unpopular. Makes somebody dorky. Yeah, so my light is playing up here. I'm just fixing it. So yeah, to cramp one's style. Okay. To ruin one's image or reputation. Oh, right. Cramp one's style. Okay, it's so funny. I was about to do cramp one's style, actually. So cramp one's style. Okay. So o filho pode dizer para a mãe ou para o pai, pai ou mãe, não queima o meu filme. Yeah, don't cramp my style. That kind of thing. No, queima meu filme. Is this still used? I think so. Okay, queimar meu filme. Okay. Eu vou lembrar dessa também. Queimar meu filme. Okay. And I think we just have time for one more then, huh? Okay, yeah, it's nearly 30 minutes, yeah. Okay, so just, so this one, he has a lot of hang-ups, or she has a lot of hang-ups. É a mesma coisa que se você dizer ela tem ou ele tem muitos problemas, muitos... assim, um outro jeito em inglês seria issues or baggage. Yeah, so it's like a person has a lot of irrational objections, but I think sometimes they're a little neurotic. Sim. Like they have a little too many objections. Like I feel like somebody has a lot of hang-ups if they're like, I just can't because I can't deal with dirt. Like I can't go to a farm because I can't deal with dirt, or I would like to do that, but I find those actors annoying. Like they can never do anything because there's always an issue with something. Okay, I'm trying to think of a similar one in Portuguese, which I think we would say, essa pessoa tem muita mania. The word mania. Like, yeah, so a lot of annoying habits or things that that person is fixated on. So similar to what you're saying. And the word mania, but it doesn't really translate to English because mania is something different or maniac. It doesn't have. Yeah. All right. It doesn't have the same translation. It doesn't have the same translation. Yeah. Okay. Mania is more like an irritating, really hard habit that someone has, or a fixation, like you said, about something hang-up. So yeah, I think you could translate it as that. Okay. All right. So, Amanda, what I was thinking, maybe before we finish, English speakers who are watching this, maybe someone can give me one expression, and os brasileiros que estão assistindo podem dar uma expressão para Amanda tentar falar, tentar descobrir o significado. Let's see if it's going to work. Sei, das minhas tias, eu sei minha tia aqui, se Ruth tem algum... So if a Brazilian wants to give Amanda a Brazilian expression for her to guess the meaning, and if an English speaker has an English expression to give me, or American, or English, or any other English speakers, for me to try and guess the meaning. Let's see if we're going to have someone. Mas Amanda, que tirar o cavalinho da chuva. Ok, vamos fazer essa. To take the little horse out of the rain. We don't have all these diminutives in English, like in Portuguese. Like everything's inho and inha, you know. But
to take a little cow out of the train. To help somebody who's weak, to help somebody who's not as strong. No. So let's say you. Okay, you can say, Fernando, I'm going to have a picnic tomorrow. And I can say to you, Amanda, pode tirar o cavalinho da chuva, porque amanhã vai estar um tempo horrível. So you may as well give up. Oh, you may as well give up? Okay, all right. You can give up that idea. All right, okay. Pode tirar o cavalinho da chuva. It's not going to happen. Mais de uma vez. Eu não vou esquecer porque, nossa, não tem nada a ver. Eu não queria descobrir isso sozinha. Agora, a origem também... Não sei a origem. Da roça. Da roça, alguma coisa da roça também. Pode ser até, de repente, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que a origem... Já deve ter muitos gaúchos e cavalos do Rio Grande do Sul, né? But I haven't had any expressions in English to try and guess from people who are watching. Yeah, no, and I'm trying to think of some others, yeah. I'm trying to think of something that has to do with Tira o Cavalinho da Chuva. But, okay. Yeah, I don't know. Amanda, I think so. We should do this again. I think it's been really fun. Yeah, absolutely. I learned a lot. And there's so many other things to say. I mean, there's so many different cultural... I know. There's so many subjects. Yes. And also you're in England too. So it's, and I'm in the US and Brazilians. They're having experiences and here I'm having experience totally different. Yeah, we should definitely do more lives on different themes. And, you know, if people want to get in contact with us, with any ideas for future lives. But I think one thing that you mentioned, like a cultural shock, that would be really interesting, I think, if we do that. I would be really interested in hearing what your cultural shocks were when you were in Brazil, things that you had problems adapting to. I can sort of imagine, but it would but it would be really interesting. Oh my goodness. So, I loved it. So there's so many subjects, but I look forward. And expressions, Brazil and the US, I mean, once again, Brazilian expressions are way better than American expressions. And I'm sorry, I did go quite hard. I promise next time I won't choose so hard for such hard ones. That's okay. I learned a lot. I hope everybody else learned a lot too. Yeah. Okay. And we can maybe we'll do a video on these and I'll do a video. Exactly, as pessoas que não estavam aqui ver o que a gente estava falando. Exato. Perfeito. Muito bem. Muito obrigado, pessoal. Thank you very much. Obrigada pessoal, que está assistindo. Thank you, Amanda. Thank you so much, Fernando. Você também. Obrigado. Tchauzinho. Tchau. Um beijo, tchau. Beijo, tchau.